Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançais as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados irmãos, John Stott, em sua obra literária, Eu Creio na Pregação, ensinando sobre a palavra de Deus e sua importância na questão da pregação, ele faz a seguinte colocação com respeito ao assunto: a pregação é indispensável ao cristianismo. Sem a pregação, ele perde algo necessário que lhe confere autoridade. Isso porque o cristianismo é essencialmente a religião da palavra de Deus. Primeiramente, Deus falou por meio dos profetas e intentou para eles o significado de suas ações na história de Israel, e ao mesmo tempo mandou-os transmitir a mensagem ao povo, quer pela palavra falada, quer pela escrita. Depois, de modo supremo, falou-nos por seu Filho, que se tornou carne. E em terceiro lugar, ele fala-nos por seu Espírito, que pessoalmente dá testemunho de Cristo e das Escrituras, tornando-as reais para o povo de Deus hoje. A palavra de Deus, ela sempre está no centro, sempre esteve no centro da mensagem cristã reformada, da mensagem profética judaica. Jesus, ele foi conhecido por seus seguidores como a palavra de Deus encarnada. O verbo de Deus se fez carne, como está em João 1, versículo 1. Ele mesmo disse aos seus discípulos que a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17. Palavra esta que ele ensinava e transmitia com perfeição. O apóstolo Paulo, na primeira carta enviada à igreja de Corinto, lá no capítulo 1, versículo 18, ele nos ensina que o evangelho, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus para os que são salvos. Nós podemos dizer, irmãos, que o foco da mensagem cristã está na palavra de Deus. A nossa fé reformada, ela está calcada em um tripé: só a graça, só a fé e só as Escrituras. John Stott diz que somos a religião da palavra, mas não de qualquer palavra.
mas da palavra de Deus, que se revela a nós por meio da Bíblia. Se revela a nós por meio da Bíblia, que é a revelação de Deus. Nós olhamos para os textos na Bíblia. Esse título, o título desse texto, ganhou em negrito a versão A Pesca Maravilhosa. Mas quando olhamos com atenção, o foco central da narrativa desta perícope não está na pesca, mas está na palavra de Deus transmitida, sob a tua palavra. Sob a tua palavra. A pescaria abundante, ela foi resultado de obediência à palavra de Deus. Precisamos entender, irmãos, que os milagres, eles são manifestações que têm um propósito, assim como também o tem a palavra de Deus. Os milagres são manifestações do que Deus pode fazer, porque Ele é poderoso. Mas a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. Seu caráter, sua grandiosidade, a sua autoridade, a sua santidade. Os milagres, eles estão sujeitos à palavra de Deus. A palavra de Deus não está sujeita aos milagres. E nem as pessoas que querem determinar que Deus os realize. O mais importante, irmãos, no texto que lemos, não é o milagre, mas é a palavra de Deus que dá origem a todas as coisas, inclusive o milagre. Nós olhamos para o contexto desse texto. O cenário é o lago de Genezaré, também conhecido nos outros evangelhos como o Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, em homenagem a Tibério, imperador Tibério. Só Lucas narra esta porção de água como lago. Lucas também dá a Jesus o título grego de epistália, epistata, melhor dizendo, cujos aqui significados podem ser supervisor, superintendente, inspetor, líder e chefe. Pela etimologia, isto significa aquele que está sobre, mestre, aquele que domina, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder. Nós olhamos, irmãos, Novo Testamento, os versículos que se seguem ao texto, todos eles exaltam e dão importância à palavra de Deus. Olhamos para o versículo 1 desse texto. As pessoas, a multidão apertava, oprimia Jesus, porque queriam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos sempre ter pessoas sedentas pela palavra de Deus. Por isso a necessidade de pregar o Evangelho. Muitas pessoas querem ouvir, estão buscando. Seus corações ardem com a pregação da palavra de Deus. Nem todos, mas existe o remanescente que procura ouvir a palavra de Deus. E nesse contexto, as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus, apertavam Jesus. Quando nós olhamos o versículo 3, Jesus entrando no barco, ensinava as multidões. O que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando a palavra de Deus.
pessoas precisam ouvir a palavra, as pessoas precisam ser ensinadas sobre a palavra. Quando nós olhamos para o versículo 5, após receber a ordem de Jesus no versículo 4, e regressar ao mar, declara: sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra. E depois de obedecer a palavra, irmãos, nós sabemos o que acontece. O milagre. Nós olhamos e obedecer a palavra é o projeto de Deus para os eleitos, para os servos. O que se segue nos demais versículos desse texto são as consequências produzidas por causa da obediência à palavra de Deus, por causa da submissão à palavra de Deus. A obediência de Simão a esta palavra. O que é maravilhoso, irmãos, no texto e em toda a Bíblia, não são os milagres. Nós olhamos para os milagres e, não. O mais importante em toda a Bíblia é a palavra, é o poder da palavra de um Deus que dá origem a esses milagres. O poder de um Deus que tem autoridade sobre todos e todos. Eu queria brevemente, irmãos, pensar com você, não na pesca maravilhosa, mas eu queria pensar com você, brevemente, a palavra maravilhosa. A palavra maravilhosa que proporciona os milagres, de alcançar um homem pecador e transformá-lo e moê-lo em seu caráter e fazer dele nova criatura. A palavra é maravilhosa, irmãos. Ela mostra que ela precisa ser pregada, porque há pessoas sedentas seguindo a Jesus com a motivação certa. De ouvir a palavra. O versículo 1 diz que a multidão apertava Jesus com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Esta multidão aqui é diferente, irmãos, da multidão que o Evangelho de João relata lá no capítulo 6, versículo 27 em diante. Pois a multidão relatada por João seguia Jesus por causa do pão e não por causa da palavra. E após ouvir um duro sermão por parte de Jesus, logo abandonam Jesus. Nós vivemos o tempo, irmãos, onde grandes multidões têm lotado os templos, sem ter como alvo a busca dos ensinamentos santos da palavra de Deus. Isso tem feito crentes fracos espiritualmente, pessoas que estão edificando suas casas na areia e não na rocha, como diz Mateus 17, 24 ao 27. Gente que se abala por qualquer coisa. Liderança religiosa sem fundamento, guiando o crente sem fundamentação. E tudo isso é fruto de uma vida cristã medíocre, que não dá a ninguém um alimento sólido. Pelo contrário,
Quanto mais infantilizados os seguidores estiverem, melhor para aqueles que se dizem mestres e manuseiam e enganam os seus ouvintes. Precisamos, irmãos, ter a convicção e a confissão de Pedro, que se diferencia quando a multidão que abandonou Jesus. Jesus perguntando aos discípulos, como está lá em João 6,68, se estes também queriam ir embora. Pedro se antecipa e diz: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Há muita gente ainda seguindo Jesus por causa dos milagres, é fato. Haja vista as superlotações dos cultos, das campanhas evangelísticas, da prosperidade. Deus é colocado como uma espécie de gênio da lâmpada, pronto para realizar os desejos do ser humano que tenta manipular Jesus, manipular Deus. Deus é Deus que faz milagres. Nós não temos dúvidas, nenhuma dúvida do poder desse Deus para realizar milagres. Mas todos eles foram alcançados primeiramente pelo poder da palavra desse Deus. Olhe para o Mar Vermelho abriu, porque Moisés obedeceu à palavra de Deus. Abraão só foi pai de uma grande nação, porque obedeceu à palavra de Deus. Elias, ele foi alimentado em um período de seca, porque ele obedeceu à palavra de Deus. Jesus deu a vida em nosso resgate, porque ele se submeteu à palavra de Deus. Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, porque há ainda pessoas seguindo a Jesus com a motivação certa, e por isso a necessidade de pregar a verdadeira palavra de Deus. Muitos precisam ouvir. Existem pessoas que seguem, atraídos por sua doce voz e sua santa palavra. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela reserva para si mesma um remanescente fiel, que são aqueles que estão por aí e carecem de ouvir essa palavra. Existe um remanescente fiel que não se dobram a Baal. Aqueles que seguem o Senhor apesar da seca, pois o prazer deste está na obediência à palavra de Deus. Que a nossa reação, irmãos, diante da palavra, seja semelhante à reação desta multidão. Que a palavra de Deus nos cative de tal forma a ponto de insistirmos em aprender das Santas Escrituras e ensinar as Santas Escrituras. Vale a pena, irmãos, insistir em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Vale a pena ouvir a voz desse Deus. Vale a pena insistir em seguir a Cristo pela palavra que Ele nos revela e nos confronta a cada segundo, em contato com Ele. Essa palavra
por ele ensinada. Insistir no sentido de preservar essa palavra. Vivemos um tempo em que a vontade de ouvir a palavra de Deus está se acabando para alguns. Por consequência disto, há uma geração que não está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, pois despreza a palavra. E quem despreza a palavra tende a abraçar qualquer invenção humana, qualquer heresia, que sempre leva o homem para longe de Deus. Nós temos ouvido vozes, muitas vozes têm soado nossos ouvidos. A voz da mídia, que nos atrai com o seu sensacionalismo, que nos atrai com a sua perversidade, adentrando os nossos lares. A voz dos especialistas, que nos atrai dizendo que a crise vai passar ou não. A voz do nosso coração, que segundo as Escrituras é enganoso e corrupto, e nos atrai a fazer a nossa vontade. A vontade de um coração perverso, que cria um mundo para si, e blinda a Deus deste mundo, onde Ele governa e determina todas as coisas. E o final sabemos qual é. Irmãos, nós ouvimos as vozes dos governantes, que nos atraem com promessas, que dificilmente são cumpridas, porque eles são falíveis, e muitas vezes nossas esperanças estão depositadas nesses homens. Esquecemos aonde deve estar nossa esperança. Todos eles vão falhar de alguma forma, mas o nosso Deus jamais falha. Nós temos ouvido a voz dos falsos profetas, que atraem, enganam multidões com promessas utópicas. Promessas que eles fazem que não se cumprem nas suas vidas. Porque não são as promessas de Deus, são as suas promessas para manipular o seu público-alvo, em detrimento de benesses. Mas só existe uma voz que atrai os eleitos. É a palavra de Deus. Só existe uma voz que atrai os eleitos. A voz de Jesus, o verdadeiro evangelho. E somente por esta palavra, somente por este evangelho, os eleitos serão atraídos a Jesus. Serão moídos, serão quebrantados e feitos de novo, novo vaso de honra, nova criatura. Por isso a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela tem poder de mudar a nossa sorte. No versículo 2 do texto que lemos, mostra que os pecadores lavavam suas redes. A jornada de trabalho havia terminado. Simão relata no versículo 5. Essa jornada foi um fracasso. Especialistas da pesca, o seu ganha-pão, a sua base econômica, depois de um dia de trabalho, agora fracassado. A noite toda trabalhando, sem conseguir nada.
Irmãos queridos, o homem olha para ele e diz: fracassei. Mas a sua arrogância é incapaz de dizer: eu dependo de alguém, eu preciso de um Deus. Essa é a arrogância que nós vivemos. O homem reconhecer a sua miséria espiritual, a sua dependência de Deus. Uma jornada em toda fracassada. Mas Simão aqui, ele obedece à ordem de Jesus. Apesar da noite de fracasso, ele agora voltaria ao mar. Mas ele não voltaria ao mar baseado na sua experiência, na sua sapiência, na sua especialização como pescador que conhecia o seu local de trabalho. Ele volta agora ao mar sobre a ordem de quem tem autoridade do céu sobre a terra, sobre o mar, sobre todas as coisas. Simão volta ao mar e tem sua sorte mudada. A noite de fracasso deu início a um novo momento, que mescla agora assombro e ao mesmo tempo alegria. Pois aqueles que outrora estavam tristes, depois de uma noite fracassada, agora tinham motivo de sobra para alegrarem-se. Irmãos, quando a nossa confiança está em nós mesmos, nós seremos os mais fracassados dos homens. A nossa confiança em Deus, tudo que temos necessidade será realizado, todo o nosso contentamento haverá de se concretizar, quando a nossa esperança e confiança está nele. Todos nós estamos sujeitos a fracassos, no casamento, na vida profissional, nas amizades, na vida em comunidade. Mas não podemos, irmãos, e nem temos de ser vencidos pelo fracasso. Se temos como fundamento, base da nossa vida, a palavra de Deus, nós devemos descansar e esperar todas as coisas nele. Simão, antes estava indo para o mar confiado na sua experiência de pescador. Depois de tantas investidas fracassadas, agora ele volta ao mar submisso à palavra do Senhor Jesus. Resultado dessa submissão foi testemunhado. A obediência foi recompensada. A noite de fracasso tornou-se uma noite admirável para todos. O povo de Deus, irmãos, é um povo que caminha vitorioso, esperando em Deus todas as coisas, porque Ele é a nossa suficiência, porque esse povo confia na palavra de Deus, e se confiamos na palavra de Deus, podemos dizer como o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O fracasso de Simão durou uma noite, mas após confiar na palavra de Deus, a alegria veio. Irmãos, nós não podemos realizar nada por nós mesmos. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós dependemos do Deus da palavra. Nós dependemos da submissão à palavra, da obediência à palavra. Porque esse tem poder de realizar os propósitos, os planos, as promessas dele. Só ele.
Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós hoje só somos povo de Deus, porque nosso Deus mudou a nossa sorte. Nós éramos filhos da ira, nós estávamos perdidos, éramos escravos do pecado, nós não nos relacionávamos com Deus. Hoje somos vivificados pela graça de Cristo. Antes estávamos na mão do Satanás, antes éramos casa vazia, onde qualquer espírito poderia apossar-se dessa casa, que hoje é templo do Espírito, hoje é blindado, como casa de Deus, povo de Deus. E nessa união mística, nós somos, irmãos, contentados em todas as coisas. Deus mudou a nossa sorte. Deus sabe como entramos aqui nesta noite. Eu, você, nossas lutas, nossas decepções, nossos lamentos, nossas dores, na nossa solidão muitas vezes. Ele sabe onde a dor aperta, irmãos, de verdade. E até onde podemos aguentar. Mas em meio a todo esse sofrimento, Ele só espera de nós uma coisa: que confiemos em Sua palavra. Porque há uma promessa para os que estão em Cristo. E a promessa dele se cumpre. Deus pode mudar a nossa sorte, transformar a nossa noite de fracasso em noite de alegria. Mas mesmo que Ele não faça, mesmo que Ele não faça da forma que você queira, temos a certeza, irmãos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem seus meios de glorificar Sua palavra em nós. O mais importante é que Ele mudou o curso da nossa vida eternamente. E esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. A palavra dele foi aplicada em mim e você por meio do Espírito Santo. Ele mudou o curso da minha vida, da sua vida, não temporal, mas eternamente. Esse é o maior milagre. E somente a palavra dele pode fazer. Não há milagre maior do que esse. Ele mudou a nossa sorte, assim como mudou a sorte daqueles pescadores. Isso Ele fez mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, porque mostra quem somos em relação ao Filho de Deus, e ela nos dá uma nova missão. Simão, olha quem era Simão. Depois de ver aquela pesca admirável, ele foi movido em uma contrição profunda, porque ele percebeu a sua mediocridade em relação a Jesus. E ele não teve dúvida de que estava diante de alguém especial, alguém que não tem pecado. Ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A declaração de Simão aqui, irmãos, ela nos ensina que quem teve uma experiência verdadeira com a palavra de Cristo não pode ter um comportamento arrogante, e sim uma postura de arrependimento e quebrantamento diante de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade de realizar, de caminhar, de se relacionar por nós mesmos.
fomos feitos um em Cristo, unidos a Ele, nos relacionamos uns com os outros, na unidade dos eleitos, na comunhão dos santos. O coração de Simão está arrependido por ter confiado em um primeiro momento em sua habilidade como pescador. Mas após ir ao mar e testemunhar a obediência, sob a obediência à palavra de Deus, o que ela pode produzir, este se dá conta de que está diante do Senhor, que tem toda a autoridade, todo o poder. A palavra de Deus, irmãos, produziu aí 2 milagres na vida de Simão. Uma pesca abundante e um coração quebrantado e contrito, que o salmista já nos ensina que este o Senhor não despreza, e como veremos, não desprezou mesmo. Simão, ao pedir ao Senhor que se retirasse, o Senhor não fez, pelo contrário, o Senhor lhe dá uma nova missão. Agora, a missão de Simão não era mais pescar frutos do mar, mas seres humanos carentes da graça, seres humanos carentes de ouvir essa palavra que tem poder para realizar o milagre de dar ao ser humano pecador um novo coração, de dar a ele a certeza da salvação, algo eterno. Esse é o presente maravilhoso da graça de Deus, por meio da maravilhosa palavra. Por isso ela é maravilhosa. Simão agora tem uma missão. A partir daquele momento ele seria pescador de homens. Antes de receber esta nobre tarefa, irmãos, ele teve que ouvir a palavra de Deus, o vocacionando, depois de o quebrantar, depois da experiência com o próprio Senhor. Ninguém pode entrar nesta missão sem que antes passe por esse processo. Pois a palavra de Deus diz que Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Aqueles homens, Simão, confiavam neles mesmos, mas agora eles confiam em Deus. A maravilhosa palavra de Deus, somente ela tem poder para quebrantar os corações. E uma vez que isso acontece, irmãos, nos tornamos aos olhos de Deus vasos aptos para seu propósito, para cumprir o propósito dele aqui na terra, que é glorificar o seu nome. A obra de Deus não depende da capacidade humana, ela não depende da capacidade dos chamados, porque não há capacidade em nós para tal missão. A obra de Deus não depende da capacidade para sermos instrumentos de seu poder, porque Ele é o poder que nos instrumentaliza para essa missão. Ele é o poder que nos instrumentaliza para esta missão. A sua eficácia, irmãos, é garantida pelo poder soberano de quem chama para o serviço. É Ele que chama. Quando estes agem em resposta à palavra de Deus, eles vão obter sucesso, mesmo quando os esforços parecem abalados.
Mesmo quando aos olhos humanos parece que estamos sendo derrotados. A humanidade, ela está esperando, irmãos, a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade está esperando a manifestação dos pescadores dos homens, os quais foram alcançados por essa palavra maravilhosa e receberam de Deus uma nova missão, um novo chamado, uma nova vocação, serem pescadores de homens. Os pescadores de peixes utilizam algumas ferramentas para pescar: arpões, redes, varas de pesca, etc. Mas nós temos, irmãos, somente uma ferramenta, que é o poder de Deus. É a mesma usada por Jesus, que atraiu multidões. E é a mesma que devemos utilizar para que o remanescente fiel, os eleitos, sejam atraídos e seus corações ardam quando ouvirem verdadeiramente a palavra de Deus sendo exposta, porque é ela que é o milagre da salvação. É por meio dela que se dá o milagre da salvação. E não há maior milagre na vida humana que suplante o milagre de um novo coração e de vida eterna em Cristo Jesus. É esse milagre que Deus quer realizar na nossa vida, através da pregação da palavra que se revela a nós por meio da Bíblia. É essa palavra que precisa ser pregada aos quatro cantos da terra, para que o remanescente fiel ouça e sejam transformados pelo poder que há nela. Nossa vida com Deus, irmãos, deve estar fundamentada na obediência à sua palavra, porque por meio dela somos santificados e os milagres são manifestos pela palavra. O maior deles, a salvação em Cristo Jesus. Deus continua realizando milagres, irmãos. Ele pode curá-lo de um câncer. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas, irmãos, a cura de um câncer, ela é física. Mas a maior enfermidade do ser humano, ela é espiritual. Porque você pode ser curado de um câncer e ir para o inferno. Mas você pode não ser curado no câncer e ter vida eterna com Cristo e gozar da mansão celestial eternamente com Ele na glória. Eu não descreio, nós não descremos do poder de Deus para realizar milagres. Mas o maior milagre, irmãos, que Ele precisa e quer realizar é a salvação, algo eterno. E esse milagre só se dá mediante a submissão à palavra dEle. E nós somos os porta-vozes dessa palavra a ser pregada. Eu concluo, irmãos. A palavra de Deus diz que tudo passará, mas a palavra de Deus durará eternamente. Marcos 13, 31. E eu quero encerrar com a ilustração que eu fiz hoje, pela manhã. Me veio à mente nós cristãos
somos a mulher em processo de parto. A mulher em processo de parto, irmãos, ela sente dor. Muitas vezes chora. Mas aquele choro dela está regado com a alegria do que virá depois daquela dor. A alegria do Senhor é nossa força. Não importa o que estamos vivendo, as dificuldades que estamos passando. A vida cristã é uma mulher de parto. As nossas dificuldades, as nossas dores são ínfimas diante da glória que está por vir. A promessa do Senhor, do maior milagre, de viver com Ele eternamente na glória. Todas as dores, todas as dificuldades, todas as enfermidades, em Cristo, a alegria, mesmo no choro, intimamente, nós sentimos alegria, porque sabemos para onde vamos, sabemos em quem está depositada a nossa esperança, e sabemos qual é o maior milagre, porque já experimentamos, ele já foi realizado nas nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas talvez você esteja esperando um milagre na sua condição financeira, talvez você esteja esperando um milagre na realização ou restauração do seu matrimônio, no resgate de um filho. Não há nada de errado nisso. Mas entenda que sob a palavra de Deus, é a palavra de Deus que, aplicada no coração do homem, realiza o milagre. E a maior necessidade humana é a salvação em Cristo. O ser humano pode ter tudo, mas se não tiver a salvação, é o mais infeliz dos homens, como diz a palavra de Deus. Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode resolver a sua crise financeira, Deus pode resolver sim todo e qualquer problema e dificuldade. Mas nenhuma importância terá tudo que alcançarmos aqui, se não for para a glória de Deus, se não for em obediência à palavra de Deus. Que você se submeta à palavra de Deus e presencie o poder que há na palavra dele para realizar todas as coisas, inclusive salvá-lo. Deus abençoe a sua vida. Que venhamos crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus.